Mas o Wolfenstein também é da ID Software? É da ID Software também. Eles fundaram a ID Software e lançaram o Wolfenstein 3D. E logo depois eles lançaram o Doom, só que com o Doom revolucionou. Com uma engine completamente diferente. Eles usaram uma engine diferente. E o fato também de colocarem o multiplayer. Inseriram o multiplayer, que também deve ter tirado muita cabeça do pessoal. Eles que... na verdade não foram eles quem colocaram o gênero multiplayer. Tinha um outro jogo antes, que era um jogo tipo de labirinto, tá ligado? Que ele tinha o gênero FPS também, não, FPS não, desculpa. Ele tinha o gênero primeira pessoa, sem tiro, né? Só o primeira pessoa, e ele era tipo um labirinto, e daí podia jogar com várias pessoas, era tipo, na época tu se conectava através dos fax, tá ligado? Não tinha internet, e daí usava o fax pra fazer tipo internet de escada, né? Que vai ser bem legal. Deve ser igual Agora tem mais fax mode. Isso, fax mode. E daí entrava lá e tipo, era bem simples, era um gráfico bem tosco assim, né? Aí tu era um olho, era só um olho que ficava andando pelo labirinto, tá ligado? E pelo menos não dava lag, né? Oi? Pelo menos não dava lag. Não sei. Fax mode? Não sei. Imagina como seria a conversa deles, tá ligado? Vai conversar, sai em fax. Tá ligado? Oi, tá ligado? Oi. Só daí matricial ainda. Escrevi agora, pode pôr em meia hora para receber. E daí eles quem popularizaram mesmo o gênero multiplayer, que foi com o gráfico que eles lançaram, né? Que era sanguinário, tripeiro, não sei se essa palavra existe. Tripeiro ou Tripeiro. Cheio de tripeiro, que era um dos paradas tripas. Tá bom, entendi. Tava mais pra pedaço, né? Você ia lá, batia, tirava e você via os pedaços caindo. Não dava pra ver tripa, não dava pra ver órgão, não dava pra ver nada. Era só o vermelho ali que representava o sangue. Era pra época, né? Pra época foi um avanço enorme. Porque ali acho que já era uma época que eles estavam já restringindo muita coisa, né? Não, isso aqui é proibido, isso, aquilo. Já frente dos anos 80, se tivesse sido nos anos 80, muita coisa antigamente tinha sido liberada. antigamente não tinha censura, tipo 18 anos, censura 17 anos, não existia isso naquela época. Só depois que começaram a implementar isso nos jogos mesmo. Botar com censura para poder vender. Tanto que o GTA sofreu bastante sobre isso também no começo. A censura ela veio bem recente, a censura nos jogos. Na verdade, a censura nos jogos começou com o Doom também. Carmageddon. A censura dos jogos começou quando o Doom foi lançado, que deu o boom lá um monte de instituição religiosa e o caralho A4 começaram a falar de que o jogo ia criar gente que é maníaco, ia instigar a violência nas pessoas. Aí deu um rolo na época que ele se envolveu, deu um escândalo lá de umas crianças que entraram lá e mataram um monte de gente numa escola lá. Tinha visões de demônio ali, imagens de demônio. Não, o jogo era totalmente baseado metal, né? O jogo era metal. Então, não dá pra deixar de falar que a trilha sonora do jogo é boa, tipo Metallica, AC/DC e outras bandas de rock. Questão de qualidade, né? Não tem como negar a qualidade dele. Tipo, a trilha sonora manda muito no jogo. E a trilha sonora do Doom é muito boa. O que é muito diferente de muito jogo que tem hoje, que tipo, a trilha sonora é uma bosta, tá ligado? Às vezes. Ou quando não tem trilha sonora. Ou quando não tem trilha sonora, é uma coisa que... Embora que às vezes não tem trilha sonora, às vezes até melhor, em alguns casos, sim. Dependendo do jogo. Tipo de terror. Não, de terror tem clima, né? Mas não é uma trilha tem que dar o clima, tem que dar o clima. Mas às vezes mesmo uma trilha sonora num jogo de terror de suspense, já faz tu mergulhar naquele universo já de uma forma diferente. Joga um jogo que tu fica só no silêncio, só escuta os grilos, só o vento das folhas. Joga pra te ver. Slender, alguma coisa Slender, esse aí, joga pra te ver. É bem melhor dar o suspense em silêncio, com o headset ali, né? Ouvindo com o som no talo, aí acontece um bagulho daquele estouro, entendeu? Tipo Resident Evil tem só um climazinho, só o barulho das portas. Eu levava um susto quando eu comecei a jogar. Agora pensa um som de rock no fundo, do jogo. Só que o ritmo é pra ser uma coisa mais frenética mesmo. O ritmo do Doom ali é pra ser uma coisa mais frenética.
É Kill, né? É, Kill. É só isso. É, Kill Então, e achar a porta Que é o de jogo? Kill. pra passar pra outra fase. Pra época era boa e tipo, é uma coisa que foi caindo, né? Que teve em declínio é a trilha sonora, né? Que tipo, muito jogo que quebra ter uma trilha sonora foda, que tem um ritmo frenético, que pode ter uma trilha sonora foda, não tem, entendeu? Que nem o Doom tinha, né? É só o toque da música, né? Não tem mesmo a música cantada ali, até porque eles tinham que pagar direitos autorais na época, né? Então Era sonorização, né? eles só usaram a base pra fazer trilha sonora. Não é a mesma música, por poder, não é a mesma música. É só o ritmo mesmo que Mas qual for só vai as lembrar músicas, da música, entendeu? Mas não é a música por extenso, certinho, a música certinho. E tipo, pra uma época que não tinha essa pegada de tipo, colocar uma trilha sonora, fazer com que a trilha sonora fizesse parte do jogo, já foi um avanço enorme. Uma coisa que revolucionou foi os gráficos que eles lançaram a própria engine, né? John Carmack quem criou o software mesmo, ele quem desenvolveu o software para poder rodar o jogo, né? Então esse foi o diferencial do Doom, né? Que foi criar a própria engine e a maioria dos jogos FPS que veio depois foi tudo baseado na engine que eles criaram, né? Porque os caras liberaram a engine, ficou com patente pública, né? Usaram a engine, várias empresas usaram a engine para fazer outro software também. Que eram os chamados clones de Doom. Isso, que eram os clones de Doom. Que foi difícil de eles mudarem isso, né? Ficou conhecido como clone de Doom por muito tempo ainda. Mas pô, ele é conhecido como pai da FPS, né? Ele é muito conhecido, né? Bombou. Por isso que eu imaginava que o Doom tinha sido o pai do FPS. Eu nem imaginava que tinha sido o Daí todos os jogos agora que lançam, querendo ou não, foi inspirado neles. Não adianta todo jogo. Tudo. O Wolfenstein 3D foi quem trouxe o gênero FPS. Mas o Doom foi o cara que popularizou e que nem eu falei, por causa da engine que recriou toda a questão dos jogos, né, de gráficos e coisa errada, aí foi onde popularizou o gênero FPS mesmo, é por isso que eles falam que é o pai, né? Pois é, isso se deu por conta da forma de distribuição gratuita. Acho que sim, né? Deve ter sido, né? Porque tipo assim, eles liberaram o jogo, eles já liberavam o jogo nos primeiros capítulos ali de graça. Então as pessoas, tipo, na época foi 15 milhões, né, eles falam, né? Que tiveram acesso ao jogo, né? Então... Foi um passando pro outro ali, né? Um passando pro outro. Então, que foi uma sacada também dos caras, né? Liberar a primeira parte do jogo tudo gratuito pra popularizar o jogo. Sim. E daí... Aqui, ó, a qualidade que eu te falei, ó. Foi jogado por mais de 10 milhões de pessoas no primeiro ano do lançamento. 10 milhões? 10 milhões, foi 10 milhões. Primeiro ano. Eu sei que o total foi 15 milhões de pessoas, né? Pra época, pô, é um super público mesmo. Super público. E tipo, pra época que era tipo, a internet... correio, né? Era só por correio. A internet não existia praticamente. A internet estava em ascensão, estava começando, não estava nem em ascensão ainda. Eles estavam idealizando, formulando a internet ainda, né? Tinha ideia e tudo mais ali, mas no Brasil mesmo, lá para 95 e olha lá, né? Sim. E daí a engine trouxe a diferença de altura, que na época nos jogos não tinha, tá ligado? Entre níveis, assim, do jogo. Essa foi uma das diferenças entre o Doom e o Wolfenstein, né? Wolfenstein. É isso aí. É isso aí. Abrasileirando o nome, né? Vai brasileirar o nome. E daí trouxe... Stan Lobo. Stan Lobo. Lobo Stan. Trouxe as paredes as paredes não perpendiculares, né, que eles chamam, né, que era poder fazer tipo labirinto, né? Não era tudo 90 graus, né? Tipo, as paredes formavam curvas, entre aspas, né? Sim. Formavam escadas também. Formavam escadas. Elevadores e... Textura do jogo também, mapeamento. Textura em todas as superfícies. Inclusive no teto e no chão. Variação de luz que não tinha nos jogos na época, tipo, chegar num lugar ele ficar mais escuro, sair ele ficar mais claro. Sim. Ou pra onde tu apontar o lugar vai clareando, tá ligado? Na época não tinha, era tudo
uma luz só, né? Então foi por isso que também popularizou e fez bastante sucesso. Não, os videogames assim, Sega Microsoft. 64. Foi pra praticamente todos, né? Já foi exportado pra todos, porque como foi liberado público, né? Então os caras conseguiram adaptar pra todos os... Quando foi liberado do sketch no Foi liberado PlayStation. no sketch. Até as fases, os caras dá pra construir. Até hoje tem fórum lá dos caras que falam sobre Doom lá. É que tinha muito videogame na época, né? Uhum. Mega Drive, Playstation, Dreamcast, o PSP, e 64, PC. 64. Tá bom, 64. Fala 64 de novo. Atari Jaguar, nossa, Atari Jaguar. Atari Jaguar. Atari, Nossa. Esses foram os primeiros, praticamente. Até pro Windows 95. Tu bate até uma nostalgia. É. Falou Dreamcast? Dreamcast, iPod. iPod. iPod é Linux. Ah, tá. Eu falo iPod, já tinha iPod naquela época. iPod não é de música. É Linux, iPod Linux. Pois é, o 3 saiu quando? Foi no... 2004. 2004? O cara teve a ideia pra fazer o remake em 2000 e o começo terminou só em 2004. Caramba. Carmack. E não ficou lá grande coisa, né? Quer dizer, o gráfico pra época foi muito bom, Foi bom. só que ficou muito repetitivo as coisas e muito escuro também, né? Eu praticamente que joguei eu gostei, cara, porque, claro, eu era um moleque naquela época, qualquer coisa que parecia de monstro ali, o cara se assusta, tá ligado? Mas foi um jogo bom, cara, eu gostei. Eu me lembro que a gente entrava numa sala escura, outro usava lanterna, outro usava arma. Aí tu fazia aqui com a lanterninha, andava com a arma, fazia aqui e aqui, né? Porque ele dava bastante cagada, né? Ele dava bastante susto, né? Eu via ali um monstro chegando e disse, caramba, aqui. Atirava Caía, deixava cair os dois no chão e já ligado ele, juntava, E dava pronto, certo. daí começava a dar um círculo aqui pra tentar ver alguma coisa, não via nada, os caras te pegando. Cara, era engraçado, mas é tempo revoltante, né? Porque eu não conseguia matar os bichos. Mas tipo, pra época foi bom o jogo. Teve muita gente que falou que não gostou, teve muita gente que falou que gostou, não né? foi um jogo ruim. Porque eles conseguiram trazer mesmo assim a nostalgia dos primeiros jogos, né? É, porque como que era um remake, tinha trouxe bastante coisa do primeiro jogo, né, cara? Mas assim, eles mudaram, mudou um pouco a história, entendeu? Esse remake. foi um reboot, né? Foi um reboot, na verdade. Mudou um pouco a história, mudou que entrou um cientista novo lá, que o bicho queria controlar o mundo, ele ia usar os capeta lá pra controlar o mundo. Já no primeiro já não era, já era diferente no primeiro. Era bem mais simples no primeiro. É, Eu não me primeiro. lembro o que era a história do Só que terceiro. na verdade eles fizeram no 2004, ali, no Doom 3, eles contrataram o roteirista, né? E quiseram colocar a história que eles não tinham colocado no Doom lá, no primeiro, lá no início, eles quiseram fazer o reboot e colocar a história agora, né? Por isso que eles fizeram isso daí. Mas teve um monte de gente que falou que não prestou, então. Nossa, o jogo era bem intenso, cara, meu. Não, isso Era bem intenso, Não, cara. isso é. Meu, cara. Só ali naquela primeira cena ali do que eu lembro certinho do Pet, né? 3 ali, cara. Pra quem jogava no PC é pet. Mesmo, muito erro. Cara, mas era bom, cara. Ali, a primeira cena ali que apareceu quando começou a invadir os altares de transporte, né, cara? Os caras invadindo ali a estação militar lá da UAC lá. Apareceu assim, os caras certinhos, assim, os bichos assim, invadindo o corpo dos caras, tá ligado? Aí começou Era umas caveiras Era umas flutuantes, caveiras flutuantes, assim, cara. Invadisse no corpo dos caras, possuía eles aí. Aí tu ficava sozinho, tá ligado? Lá naquele lugar lá, meu, era bem intenso. Assim. Aí você passava por um... Como é que é o nome desse negócio de ar? Ah, os dutos de Duto ar, de ar, saíam isso. uns bichos. Aí voava aquele negócio, mas não tinha nada. Opa! Olha só, cara, o jogo era tanto que os caras até sentiam medo de passar na frente desses dutos de ar, tá ligado? Às vezes um corpo, eu posso estar enganado, mas tinha um corpo caído no chão, dava aquela mexida. Eu tô no jogo certo? Não sei. Eu tô no jogo certo?